Fortner Correia. Bom dia, deputada Luciana. Acho que os pontos foram do fechamento das agências e da privatização que a senhora falou, né? Com relação ao fechamento das agências, tem uma informação muito importante nisso. O que saiu na mídia, que saiu na imprensa, naquela nota do Estadão, ela é apenas um quadro de um filme que ainda não está nem concluído. O último capítulo não está nem escrito ainda. O último capítulo vai ser lá em 2021, 2022. Existe um projeto em que desativa algumas agências? Existe, é verdade. O que foi passado na mídia foi uma tabela, uma informação de 513 agências. Até alguém brincou comigo e falou que era uma agência para cada deputado, né? Mas, veja, essas 513 agências, elas estão previstas dentro de um projeto maior. Isso é um projeto de redesenho da rede de atendimento. Por que o redesenho da rede de atendimento? A empresa, ela precisa passar, está passando, está se transformando de dentro para fora, para ficar viável, ficar sustentável, não depender do Tesouro Nacional, não onerar o contribuinte. Ela precisa, sim, prestar um serviço de qualidade para o cidadão, é como eu falei no meu discurso. É uma empresa que é um exemplo de cidadania, essa empresa. Ela tem que estar presente em todos os municípios. Então, esse trabalho de redesenho da rede de atendimento vai, no limite, transformar o que nós temos hoje, cerca de 12 mil pontos de atendimento, para 14 mil pontos de atendimento. E tudo isso, para quê? Para tornar a empresa mais sólida, para que ela possa ter mais presença nacional, para que ela possa crescer. No limite, se tudo isso dá certo, e eu acredito que vai dar certo, acho que todos as iniciativas que foram tomadas, que começam a dar o resultado agora, elas mostram que isso realmente vai dar certo, que esse é o caminho certo. Não é nem questão de diminuir o quadro de funcionários, capaz até de aumentar esse quadro de funcionários. Então, eu tenho agências, vou citar um exemplo lá em Copacabana, por exemplo, tem, se não me engano, são 7 agências, algumas agências afastadas uma da outra, 50 metros, uma quadra, 200 metros. Não faz sentido, com dinheiro público, no Brasil de hoje, um Brasil que quer eficiência, que quer um bom serviço público para o cidadão, não faz sentido eu manter uma agência que está num imóvel alugado, que o serviço dela pode ser suprido com a mesma qualidade por uma outra agência que está a 50 metros. Tudo isso faz parte desse trabalho. O que saiu na mídia, por isso que eu falei que é um quadro de um filme, é uma parte de um trabalho. É uma parte de um trabalho quantitativo, que foi muito maldosamente vazada para a mídia. E a repórter que recebeu isso, ela cometeu um pequeno deslize, eu tenho essa liberdade de dizer. Ela esqueceu de confirmar as informações com a empresa. Depois daquela listagem inicial, já existe, e foi determinado até por mim mesmo, eu falo isso como cidadão mesmo, sentado na cadeira mais importante da empresa. Foi determinado de se fazer, e fazia parte do trabalho, sim, fazer a avaliação qualitativa. Aquilo é uma avaliação quantitativa. Tem avaliação qualitativa. Por exemplo, tem municípios em que tem 2 agências. Os balcões de atendimento, eles teriam como um indicador razoável de eficiência 260 atendimentos por dia. Tem agência que faz 20 atendimentos por dia. Justifica ter essa agência? Talvez não. Por que talvez não? Porque eu falo assim, porque pode ser interessante para o município, para o cidadão que mora naquele município mais desassistido, que se mantenha aquela agência. Aquela pode ser o único canal, aquele pode ser o único canal de relacionamento do cidadão. Então, assim, é importante desmistificar isso tudo que saiu na imprensa, porque, como eu falo, repito de novo, foi um quadro de um filme. Tem uma série de outros quadros depois que já existem e que a repórter ela esqueceu de verificar se existia essa evolução. Foi até maldoso esse vazamento, eu acredito, entendo ele como muito maldoso de uma pessoa dentro da própria empresa, que quer justamente ver que a coisa não funcione. No futuro, nos próximos anos, redimensionando, readequando essa rede de atendimento, vai ter muito mais eficiência, muito mais eficácia na hora de atender o cidadão. Nós teremos, por exemplo, modelos de agências móveis, vai ter modelo de agências que são quiosques dentro de uma loja de conveniência ou dentro de um comércio local, muito mais econômico, que vai dar muito mais saúde financeira, muito mais sustentabilidade para a empresa, para que ela, de fato, não seja dependente do Tesouro Nacional. Então, acho que, se eu
em poucas linhas, em poucas palavras, se eu conseguir explicar, não sei se foi claro isso da questão do fechamento. E de mais a mais, se fosse efetivamente ocorrer esse fechamento, como a repórter mencionou, que no limite vai ocorrer, sim, desativação de agências, isso é fato, substituídas por outras, né? Mas se fosse ocorrer isso hoje, o grande temor e o grande estardalhaço que essa reportagem, de maneira até um pouco descuidada, causou, implicaria em demissão de, como saiu na reportagem, que 5.000 e poucas pessoas. Ora, ninguém aqui é maluco de fazer uma demissão num período eleitoral. Existe lei para isso. Nós estamos aqui para cumprir leis, né? Em primeiro lugar, para cumprir leis. Em primeiro lugar, para servir ao país. Em primeiro lugar, para prestar um serviço público de qualidade, que o Correio faz isso, né? Então, acho que aí eu fico à disposição depois para lhe dar maiores esclarecimentos. Tenho convidado até os jornalistas para ir lá para entender o projeto como um todo, entender as justificativas, e nenhuma agência será desativada antes de ter a certeza técnica, de ter toda a discussão bem clara de se ela deve ser desativada ou não. E nenhum empregado será demitido, absolutamente nenhum, antes que se passe por uma série de etapas. Primeiro, nós vamos oferecer também, já oferecemos antes e ofereceremos novamente, plano de demissão incentivada, onde o funcionário, o empregado que quer se desligar da empresa, ele sai com vantagens bastante interessantes para ele. Ele quer permanecer na empresa? Ok, pode ser realocado. Realocado como? Hoje ele é um atendente, se ele quiser trabalhar, por exemplo, como carteiro, onde ele ganha 30% mais, existe essa possibilidade. Existe a possibilidade de cedê-lo para outros órgãos públicos. Então, ele não perderia o emprego, ele continuaria o empregado concursado. No limite, quando não tiver mais a agência, houve esse remanejamento e houve um excedente de mão de obra, sim, aí existe uma demissão motivada. Mas eu acredito que antes disso, nós estamos falando em 2022 até, né? Antes disso, provavelmente a empresa até já voltou a crescer, já voltou a ser o orgulho nacional que ela nunca nem deveria deixar de ser. Aliás, ainda ontem, eu recebi uma informação muito interessante lá do Rio Grande do Sul, onde os Correios foram citados como a empresa pública de maior eficiência. Tem o prêmio Top of Mind. Então, isso... Pela Forbes. eu fico à sua disposição depois para outros esclarecimentos disso.